É uma alegria muito grande estarmos juntos para estudarmos o Evangelho de Jesus e estudarmos a doutrina espírita. Eu confesso que essa temática foi bem desafiadora, né? Eu não lembro de ter feito anteriormente outro estudo com esse tema, mas é sempre muito bom, porque a gente aprende bastante. Então, no capítulo 18 do Evangelho, quando Kardec fala muitos os chamados, poucos escolhidos, ele vai trazendo reflexões para nós espíritas que são fundamentais, não é? Então, nessa, muito se pedirá àquele que muito recebeu. O que ele muito recebeu? Por que se pedirá mais? E o que ele muito recebeu? Então, nós sabemos que, no caso em questão, essa temática fala muito da nossa responsabilidade como espíritas. E nós, como espíritas, recebemos muito. Nós recebemos o esclarecimento da doutrina, nós recebemos o amparo dos amigos espirituais, nós temos a convivência com os companheiros da casa espírita. Então, na verdade, nós recebemos bastante. Isso fortalece a nossa coragem, a nossa fé, a nossa esperança. E daí porque nós muito recebemos, e aí Kardec diz que muito recebeu e muito se pedirá. Então, esse texto que vem a seguir, tem 12, ele é todo de Kardec. E Kardec faz assim N reflexões bem interessantes para que a gente possa pensar. E aí a gente vai sempre lembrar como é que Jesus agia, né? Ele sempre contava uma história, trazia um ensinamento. Então ele diz: o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Então, nós sabemos o que quer o nosso amo. E se nós não fizermos aquilo que o nosso amo deseja, nós seremos rudemente castigados. Nós seremos rudemente castigados é uma metáfora que nós sabemos como é que isso funciona, porque o nosso juiz, não é aquele que vai nos castigar, não é nada mais, nada menos do que a nossa própria consciência. A nossa consciência é aquela que vai nos trazer se nós agimos certo, se nós não agimos certo, e nós então seremos colocados diante de nós mesmos para que a gente possa refletir uma oportunidade perdida, por exemplo, uma ação desviada. Então, não adianta a gente querer mudar o curso das coisas, porque esse castigo, o que é esse castigo? Esse castigo, na verdade, é resultante dos nossos atos, né? Porque a gente vai semeando e vai recolhendo o resultado da nossa semeadura. Nós sabemos que ninguém é vítima da vida, que tudo aquilo que nos acontece somos nós realmente, porque inadvertidamente fizemos determinadas coisas e depois vamos nos ver diante dessas circunstâncias para que a gente possa rever a nossa trajetória. E aí o Emmanuel nos diz que não é fácil apartar-se do mal e é muito difícil praticar o bem, mas que à medida que você vai praticando o bem, você vai conseguindo, vamos dizer assim, se dedicar mais a isso e você consegue mudar o rumo da sua vida. Vamos ver o que
os espíritos superiores nos dizem? Não é? Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que fala da finalidade da encarnação, só para a gente lembrar, a finalidade da encarnação é para nós progredirmos, para nós evoluirmos, não é para nós sofrermos. É muito importante que a gente modifique essa forma de pensar, porque nenhum de nós precisa sofrer, nem deve sofrer para evoluir. O sofrimento é uma dificuldade, muitas vezes, da não aceitação daquela situação. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que buscam sofrer, elas estão equivocadas. Elas acham que aquilo faz parte do roteiro delas e que elas precisam daquele sofrimento. E não é assim. Aquela própria página do Evangelho, que fala do homem no mundo, diz que o homem no mundo ele deve ser jovial, alegre, feliz. Ele vai lidar com todas as situações do mundo, mas ele não vai se colocar como vítima, nem como aquele que está, vamos dizer assim, buscando o sofrimento como uma forma de expiar o seu passado. Isso realmente é um equívoco, onde muitos de nós trazemos culturalmente essas impressões do nosso passado e nós buscamos isso como uma forma de nós aliviarmos a nossa consciência. E a doutrina espírita não nos diz isso. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora, onde o espírito ele faz toda a sua trajetória para a sua evolução, com a finalidade realmente da encarnação é a evolução, é o progresso do espírito, e além disso nós temos um Pai de amor. Deus é nosso Pai de amor e quer que a gente faça isso da melhor forma possível. Então, quando nós procuramos entender toda essa questão, vamos dizer assim, todas essas questões, esse leque de esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, a gente consegue traçar um roteiro de vida muito mais sereno e libertador, porque a gente não precisa criar algemas para nós, muito pelo contrário, nós precisamos nos desvincular dessas algemas mentais, dessas algemas que nós idealizamos em razão de nossas crenças anteriores. Então, uma forma muito boa da gente refletir sobre isso é o que nós estamos fazendo agora, estudando. Porque é através do estudo que nós vamos esclarecer esses pontos que são, vamos dizer assim, que trazem sofrimento para cada um de nós, não é? Então, eu peguei aqui o Livro dos Espíritos, a pergunta 770, que diz assim: o que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E os espíritos respondem: duplo egoísmo. Aí Kardec fala assim: mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que a busca uma privação penosa? Olha só o que os espíritos respondem: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. A gente vai repetir: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, a forma que nós precisamos para nós
modificarmos esse panorama que começa pelo nosso pensamento de prisão, de, vamos dizer assim, sofrimento, é exatamente buscar fazer acima a soma de bem, fazer maior soma de bem do que de mal. Isso é a melhor expiação. Então, os espíritos vão nos incentivando sempre a fazermos o bem. E a gente vai pensar, mas que bem é esse? E nós lembramos quando o André Luiz, lá no livro Nosso Lar, foi conversar com Dona Laura, a mãe de Lícias, e ele queria trabalhar, né? Ele já tinha feito uma série de coisas, ele queria trabalhar. E Dona Laura esclarece para ele: André, muitos podem pedir, né? Quer dizer, todos pedem, mas isso não é necessário, não é o suficiente. É porque ela diz assim: poucos podem rogar. Então, o mais importante é você rogar. E aí, André Luiz começa a rogar trabalho. E ele, que era um médico na Terra, né? Um médico que tinha, como uma pessoa comum, seu orgulho de médico, a sua relação familiar, enfim, ele tinha essas questões. Ele era um homem que havia trabalhado bastante e ele queria, depois que chega no Nosso Lar, que ele se vê diante de uma outra realidade, da realidade espiritual, ele não podia trabalhar como médico. Ele primeiro tinha que aprender aquele ofício que os companheiros da colônia espiritual faziam. Como fazer? Como ajudar? E aí ele começa a rogar, e aí ele pede para trabalhar. E o que ele vai... qual é o trabalho que ele vai fazer, que ele vai exercer? Ele foi ser faxineiro nas câmaras de retificação. E por isso ele agradece muito. Então, às vezes, nós nos colocamos de forma insatisfeita com determinadas situações porque nós não estamos compreendendo que aquilo é um bem para nós. E a gente acaba, por aquela não aceitação, gerando um sofrimento e gerando também uma situação de desconforto por desconhecermos o quão bem a gente está, vamos dizer assim, recebendo e quantas oportunidades de aprendizado nós estamos tendo naquela tarefa que está cabendo a nós. Então, no caso de André Luiz, como ele já estava bem consciente do trabalho que ele deveria exercer, ele agradece quando ele vai trabalhar nas câmaras de retificação, naquele trabalho que realmente não era nada agradável, ele se sente agradecido pela oportunidade de servir, pela oportunidade de poder fazer o bem da forma, vamos dizer assim, mais simples, começando naquelas tarefas mais simples. No livro dos médiuns, no item 228, no capítulo 23, tem uma pergunta que coloca assim: como afastar os maus espíritos? Porque é uma preocupação muito grande, né? As pessoas às vezes colocam assim: eu não posso fazer isso aqui porque os obsessores me atrapalham. Como se nós tivéssemos o tempo todo obsessores junto a nós. E, na verdade, não é assim. E Kardec responde: como afastar os maus espíritos? E ele diz: através da prática do bem. Então, às vezes nós pensamos, né?
Não basta, por exemplo, se a gente nós viemos de uma outra religião, por exemplo, aí a gente troca a missa pela palestra, troca, vamos dizer assim, uma série de práticas que nós tínhamos antes, mas, na verdade, a gente não se coloca realmente na tarefa do bem. A gente vai resistindo a aceitar tarefas, a assumir tarefas, a estudar, a fazer parte de grupos de estudo. E daí que essa situação é uma situação que vai nos colocar mais adiante perante a nossa própria consciência, se nós não poderíamos ter feito mais do que na realidade nós fizemos. Na questão 642, bastará o homem não fazer o mal? Essa questão é bem conhecida, né? Não, ele deverá fazer o bem, porque quando ele não faz o mal, isso não significa que ele esteja fazendo o bem. Ele precisa fazer o bem, não é? Vamos voltar aqui, então, ao texto do Evangelho, para nós continuarmos as nossas reflexões. Então, a gente já sabe que nós já sabemos o que nos compete. Nós já sabemos a tarefa que nós precisamos cumprir. Nós já sabemos que o Senhor nos deu tarefas. E aí a gente, vamos dizer assim, sabendo disso, ou age de forma de acordo ou não, ou adiamos. E Lucas continua, mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Aquele que não sabe, não é? Ele tem uma responsabilidade menor. Então, por exemplo, se nós sabemos de uma tribo lá, sei lá, não sei se dos aborígenes, eu estou falando mal dos aborígenes, mas uma tribo de selvagens que quando um vence o outro, o pagamento é matar, comer a carne, enfim. Quando isso é feito, esses espíritos que estão fazendo isso, eles estão fazendo isso sem nenhum conhecimento das consequências da vida espiritual. É bem diferente do que qualquer um de nós, ou um religioso, enfim, assassinar alguém, porque esse sabe exatamente o que está fazendo. Então, a responsabilidade naquilo que nós fazemos, ela está diretamente ligada ao nosso conhecimento. E nós espíritas, como nós já temos o recado da Boa Nova, que é o Evangelho, nós já vivemos na Era do Espírito, que a Era do Espírito teve início no dia 18 de abril de 1857, nós precisamos saber se efetivamente nós estamos vivenciando esses ensinamentos ou se ainda não nos colocamos de forma dúbia. E a gente quer trazer, por exemplo, uma questão que vem acontecendo, que é a polarização nas redes sociais em relação às mais diferentes opiniões, ou políticas, né? Uns de extrema-direita, um exemplo, outros de extrema-esquerda, ou raciais, enfim, quaisquer situações onde os espíritas, conforme disse a página de Joana, que nós precisamos buscar a paz e viver a paz, a gente acaba esquecendo tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós sabemos, e nos colocando exatamente como as pessoas da sociedade, que nada sabem e que agem dessa forma porque não sabem da responsabilidade que cada um de nós assume
com os nossos atos, com os nossos, vamos dizer assim, partidarismos inflamados, onde nós estamos muito mais preocupados em pertencer a um grupo A ou ao grupo B do que efetivamente fazer valer a cultura da paz, que é como o nosso Divaldo sempre tem trabalhado. Então, a nossa atitude como espíritas precisa ser uma atitude coerente com o que nós já sabemos, porque nós somos espíritos imortais, e com o tipo, vamos dizer assim, de construção de mundo que Jesus espera de nós. Porque nós recebemos tudo isso e estamos vivenciando essa época de muitos conflitos, porque nós precisamos ter uma postura coerente com o Evangelho e com os ensinamentos da doutrina. Nós não somos pessoas que desconhecemos a vida espiritual, muito pelo contrário. Nós sabemos que quando a gente desencarna, a gente continua a viver e que não existe nenhum milagre acontecendo porque nós desencarnamos. E aí nós nos veremos diante das nossas próprias consciências, não é? Então é comum, já contei para vocês, que é uma coisa que me chama muita atenção, porque diz respeito a cada um de nós. Na reunião mediúnica, nós encontrarmos com espíritos que foram espíritas e que, ao desencarnarem, sofrem muito, porque eles começam a ter uma grande dor de consciência por não terem feito aquilo que deveriam ter feito. E aí eles contam. E tem vários casos que a gente ouve desses irmãos que nos dão uma dor muito grande. E, ao mesmo tempo, é um ensinamento muito grande, porque nós sabemos que o interesse pessoal, por exemplo, nas questões do dia a dia, são questões que nos complicam, porque isso está muito ligado à questão do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Se nós nos utilizamos dessas questões para conseguirmos, vamos dizer assim, entre aspas, algum benefício nesse quadro do movimento espírita, por exemplo, ou do trabalho, enfim, isto não é algo ético. Então, nós teremos depois a consciência nos mostrando. No próprio capítulo 18, antes desse item 10, dos itens 10 e 11, quando existe quando começa essa reflexão que Kardec faz a respeito da porta estreita, das nossas posturas, o que ele diz? Que é preciso ter puro coração. É aquela questão também da criança, né? Da gente ser como a criança, da gente deixar vir as minhas criancinhas. Então, é uma questão muito importante para nós espíritas, nós refletirmos sempre sobre as nossas atitudes. Se as nossas atitudes são atitudes responsáveis, coerentes, éticas, enfim, atitudes onde o Evangelho de Jesus está efetivamente sendo vivenciado. Vamos continuar aqui. E aí, Lucas diz, né? Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. E aí, continuando, João, que tem uma outra
uma outra forma, outra linguagem, né? João fala assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Todas as vezes que falo em fariseu, eu me lembro quando eu era criança, um tio, irmão de minha mãe, meu tio Jorge era um homem muito simples, ilustrador, e depois, ao longo da vida, ele acabou se tornando gerente da loja de móveis lá no Largo da Taquara. Eu não sabia muito bem das coisas, mas meu tio às vezes dizia assim: não, fulano é um fariseu. O que ele queria dizer? Que era alguém que falava uma coisa, mas que não praticava. Então, eu achava aquilo interessante, aquela ideia dele, aquela noção, aquele conceito, vamos dizer assim, que a gente não agisse como os fariseus, que era algo que deveria chamar nossa atenção. Então, isso é um exemplo muito forte, mas muito importante. Será que a gente está agindo como um fariseu? Será que a gente está fazendo aquela grande situação, aquilo dali, mas que aquilo não está efetivamente dentro do nosso coração? É algo muito importante. Então, esses itens são itens assim que nos levam, nós como espíritas, pelo menos levou a mim, a profundas reflexões em relação a essas situações do nosso pensar, do nosso agir, do nosso conduzir em relação a nós, em relação ao outro, em relação ao Evangelho, em relação aos ensinamentos da doutrina. Aquele rapaz que como é que se diz? É palestrante, o Nazareno Feitosa. Eu assisti uma vez uma palestra dele e ele falou o seguinte, que ele era materialista, que ele parece que teve uma situação financeira complicada e ele ficou com depressão e ele ia se suicidar. E aí, então, ele conheceu o espiritismo. E a vida dele mudou completamente e ele tomou para si a tarefa de divulgar o espiritismo. Então, ele faz palestras, ele conhece muito a doutrina espírita e ele faz palestras. Então, ele falou assim, nós espíritas divulgamos muito pouco o espiritismo. Às vezes, a gente está no ambiente de trabalho e ninguém sabe que nós somos espíritas. A gente não vai fazer proselitismo, mas as pessoas, às vezes, estão precisando de alguma ajuda e a gente não se coloca como sendo aquele que pode fazer essa ponte. Então, a doutrina ela veio para realmente transformar o mundo. E nós ainda temos muito trabalho da população do planeta. Nós temos, parece que um terço, mais ou menos, um pouco mais de cristãos. Mas esse percentual de cristãos não significa ainda que nós agimos como cristãos. Nós sabemos, nós conhecemos. Mas será que nós agimos? Mas Joana mesmo diz que se nós tivermos um pequeno número, eu não sei se ela nos coloca 25%, agindo para o bem, que este número irá provocar uma mudança no comportamento,
da sociedade e, a partir daí, a gente vai fazer uma grande transformação. E aí nós estamos vivendo esse período da pandemia, que é um período que nos coloca numa situação diferente, onde a gente começa a pensar nessas possibilidades, nas questões que realmente são importantes, se nós estamos efetivamente agindo de forma cristã, enfim, são situações muito pertinentes. E aí, deixa eu achar aqui, uma coisa que eu achei interessante, o Peixotinho, aquele médium de efeitos físicos, ele tinha na Copa, eu fiquei sabendo disso, disse que ele tinha na Copa um quadro que estava escrito assim: Jesus, o amigo invisível, está presente nesta casa. Então, todas as vezes que algum filho fazia alguma coisa que não era muito correto, diz que ele levava o filho lá para a cozinha e mostrava: olha, Jesus está aqui. Então, aí ia lá, Jesus, o amigo invisível, está presente nesta casa. É interessante porque nem sempre a gente age como se Jesus estivesse dentro da nossa casa. Mas se a gente lembrar que Jesus está na nossa casa, a gente não vai mais fazer determinadas coisas, né, que nós fazíamos. Né? Uma outra situação interessante, o Arnaldo, que foi marido da Meimei, ele era materialista, né? E ele se apaixonou. A Meimei foi, assim, o grande amor da vida dele. Só que eles foram casados durante um tempo muito pequeno. E a Meimei, então, desencarnou e ele quase enlouqueceu, né? Com a Meimei, depois que ela desencarnou. Aí, uma vez, ele estava andando ali por uma praça, não sei, lá em Belo Horizonte, quem esbarra nele? E ele já era lutador de jiu-jitsu, ele já devia ser assim, meio esquentado. O Chico. Aí o Chico falou assim para ele: olha só, Naldinho era como Meimei chamava ele já ficou bem instigado. Naldinho, Meimei tem recado para você. E aí ele ficou assim: como é que ele está me chamando de Naldinho? Como é que ele sabe que o nome dela era Irmã de Castro? Como é que ele sabe que a gente se tratava de Meimei? E aí ele foi seguir o Chico, foi morar lá com o Chico e mudou a sua vida completamente. Quer dizer, ele aceitou aquele chamado e se modificou. E fez um outro roteiro de vida completamente diferente do que ele tinha antes, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu achei importante para a gente comentar. É interessante que eu não sei se vocês estão acompanhando, se estão achando que as reflexões estão sendo úteis. Da Lei do Progresso. A Lei do Progresso fala o seguinte, porque teve uma vez que uma amiga disse assim: por que eu, na próxima encarnação, não quero reencarnar no Brasil? Mas por quê? Não, ela tinha vindo de uma viagem à Europa. Não. Na Dinamarca é um outro mundo, tudo organizado, tudo não sei o quê, mais não sei onde, mais não sei onde. Eu digo: olha, sei não, mas apesar de todas as agruras, eu espero, se Deus quiser, reencarnar no Brasil na próxima encarnação. E aí a gente fica achando que certas
certos lugares são mais evoluídos, não é? E aí a gente acha que, como nós temos muitas mazelas, que a gente deveria reencarnar em outro lugar. Então, a questão 793 do Livro dos Espíritos, que trata da lei do progresso, ela fala o seguinte: por que indícios, Kardec pergunta, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Olha a resposta. Porque indícios se pode reconhecer uma civilização completa. Os espíritos dizem reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Então, o fato de uma civilização ter um desenvolvimento cultural, econômico, social, espetacular, não significa ser uma civilização completa. E os espíritos dizem que, quando isso acontece, essa é a primeira fase da civilização. É a primeira. Depois é que nós vamos desenvolver as outras características que são as da moralidade. As da moralidade. E essas questões são importantes para a gente saber que atitudes nós estamos tomando. Todo mundo, um exemplo, né? Todo mundo fala mal de um político, exemplo. Aí a gente vai falar também. Não adianta nada. Se nós estamos sabendo que o nosso pensamento, e nós sabemos, ele é real, ele é vivo, se nós fizermos isso, nós estamos, inclusive, vibracionalmente, né, contribuindo para que a psicosfera do planeta continue cinza, escura, turbulenta, enfim. Aí, olha o que os espíritos dizem. Credes que estás muito adiantados porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Isso a França, né? Por que vos alojais e vestir melhor do que os selvagens? Olha os espíritos como são bem claros. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. A primeira fase. E depois Kardec faz um comentário que ele diz, de duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-me a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Então, qualquer tipo de preconceito é incompatível ao desenvolvimento do amor do próximo. São questões muito importantes. E só para nós terminarmos, esses comentários do Kardec, que ele fala a respeito disso, né?
que nós sabemos os ensinos dos espíritos e isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Então, se nós que sabemos isso, não agirmos dessa forma, os ensinos de Jesus são perdidos, né? Aí, lá no final, Kardec fala assim: por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram com efeito os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante, claro, né? O mesmo se dá hoje. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. E o último parágrafo: o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. E como a gente tem orado muito para o nosso querido Divaldo, para encerrar, eu me lembrei de um fato que Divaldo contou, das pessoas que dizendo para ele que ele deve ter sido um espírito superior, alguma coisa assim. E ele disse que não. Que ele uma vez recebeu, não sei se isso foi verdade ou não, mas o Divaldo contou, que ele uma vez recebeu, vamos dizer assim, uma espécie de revelação, onde os espíritos, não sei se foi Joana, disse para ele que ele já tinha sido um espírito muito devedor, que ele ainda tinha muitos débitos a cumprir. E que esta encarnação presente tinha sido planejada para que ele trabalhasse no bem o máximo possível. Daí porque o Divaldo disse que não perde um momento de fazer o bem, porque ele não pode perder essa oportunidade que foi confiada a ele de fazer o bem nessa encarnação. Então, a gente sabe que desde muito jovem, o Divaldo começou a obra lá da mansão, né? Ele registrou mais de 600 crianças como filho dele, enfim, e foi fazendo bem. Isso é um grande estímulo, um grande convite, né? Para que a gente, dentro das nossas possibilidades, que a gente também possa fazer opções nesse sentido e que a gente também possa efetivamente refletir em relação a tudo isso que nós temos recebido, que, nossa, a Casa Espírita nos dá tantos presentes, não é? A gente recebe tanto. Será que nós poderíamos fazer um pouco mais? Será que nós estamos dando o melhor e o máximo, vamos dizer assim, dentro das nossas possibilidades? Então, isso é uma reflexão, porque esse tema mexeu muito com as minhas reflexões, que eu repasso aí para os companheiros, com muita alegria por estarmos juntos nessa tarde de quinta-feira. Jesus nos abençoe. Um grande abraço para todos.